Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Nós estamos então hoje com um tema também relacionado aos transtornos de ansiedade, tá? Seja bem-vindo, nós estamos então iniciando, curta a nossa página, compartilhe nossos vídeos, compartilhe essa live. Tenho certeza que hoje muitas pessoas poderão também se beneficiar com este tema, um tema que vem também prejudicando muito as pessoas em sua qualidade de vida, no seu bem-estar, que é o toque. Você sabe o que é o toque? Nosso encontro com o seu bem-estar falará sobre toque. O que é o toque? É isto que nós vamos descobrir, é isso que você vai saber, é isto que você estará conhecendo hoje. O toque é uma das doenças que estão dentro dos transtornos de ansiedade e é dele que nós vamos estar falando. Compartilha, convide seus amigos para que eles possam também assistir o nosso encontro com o seu bem-estar e participar, não apenas ouvir, mas participar, fazendo sua pergunta, colocando seu testemunho, colocando sua experiência, colocando sua vivência, falando dos seus sofrimentos, falando se conhece pessoas que sofrem e que ficam dependentes do toque. Vamos conhecer hoje o que é o transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como toque. Esse é o nosso encontro com o seu bem-estar na noite de hoje. O toque, transtorno obsessivo compulsivo, que popularmente e de uma forma muito prática e rápida chama-se toque, transtorno obsessivo compulsivo, ele é muito frequente. Aproximadamente 4% da população sofre do toque e das consequências do toque. Mas o que é o toque? O toque ele é a junção de duas palavras, obsessão e compulsão. O toque tem que ter a presença desses dois transtornos, tanto a obsessão quanto a compulsão. Mas como que é isso? O que são as obsessões? O que são as compulsões que juntas formam o transtorno obsessivo compulsivo? É disto que vamos falar. O toque ele é de todos os transtornos de ansiedade, ele é um dos mais complexos, dos mais difíceis, que tem uma relação muito grande com o medo, com a ansiedade e que gera muito sofrimento e, acima de tudo, muita vergonha. Muitas pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, elas sofrem pelas suas manias e têm vergonha de dizer sobre suas manias. Ela sofre incansavelmente pelos seus medos e ansiedades, mas tem medo de comentar, de falar. E é por isso que muitas vezes acaba demorando do surgimento até a piora dos sintomas e todas as limitações na vida pessoal, profissional, social, escolar, aproximadamente 10 anos. Demora quase 10 anos para a pessoa assumir e abrir o jogo, comentar com alguém de que ela sofre de transtorno obsessivo compulsivo. Mas o que vem a ser estas obsessões e essas compulsões? As compulsões são as manias, tá? E as obsessões? O que são as obsessões? As obsessões são ideias, pensamentos repetitivos que não saem da cabeça daquela pessoa, fica pensando a mesma coisa o tempo todo. São pensamentos negativos, estressantes, ruins, muitas vezes desagradáveis e desconfortáveis.
É um pensamento que brota, que invade a tua mente e você não consegue se livrar dele. Você não consegue retirar aquele pensamento, porque ele é muito forte. Ele fica martelando na sua cabeça e são muito difíceis de saírem. Geralmente, são pensamentos que têm pouca probabilidade de acontecer. Por exemplo, ficar pensando obsessivamente de que está contaminado, de que não fechou a porta, de que não desligou o farol, de que não desligou o gás, que não fechou todas as portas ou todas as janelas, que não alinhou todas os móveis da casa, que não desligou todas as tomadas, todos os eletrodomésticos. São pensamentos que invadem todos os dias. Todos os dias, não é de vez em quando. Muitas pessoas têm isso de vez em quando. Mas será que eu fechei a janela? A diferença de uma pessoa que tem toque e de uma que de vez em quando tem esses pensamentos é a frequência. Porque isso acontece todos os dias. É um pensamento tão forte de que ela não fechou as portas, de que ela não desligou o gás, os equipamentos, não tirou as tomadas, não alinhou de repente todos os móveis antes de sair de casa, não fechou todas as portas dos armários. É um pensamento tão forte que todos os dias que ela sai da sua casa, independentemente do horário, ela precisa voltar para verificar. E se ela não volta, ela não consegue se concentrar no trabalho, na escola ou nas atividades. Há uma obrigatoriedade dela voltar. Então, aquela ideia que entrou, que invadiu, que tomou força, que cresceu dentro do pensamento dela, que tomou conta dela como um todo, obriga ela a emitir um comportamento que é de voltar e verificar. Este comportamento de voltar e verificar é o que é a compulsão. Então, a ideia obsessiva faz a pessoa ter uma compulsão. Ela tem a ideia de que ela não fechou a porta e a compulsão é ela voltar e verificar aquela porta. Ou aquela mania de ter que voltar sempre para verificar aquela porta. Então, lembre-se que a diferença entre uma pessoa normal, que tem esses pensamentos, que aparecem esses pensamentos, e de uma pessoa que ela sofre de transtorno obsessivo é a frequência, a intensidade destas obsessões e a necessidade de toda vez verificar. Há vários graus de transtorno obsessivo compulsivo, mas é muito importante que esta característica esteja presente na vida da pessoa. Ter uma ideia forte, que muitas vezes não faz nem sentido, porque não haverá nenhum problema se a porta do armário ficou ou não aberta, mas se não emitir um comportamento de voltar e fechar as portas ou de alinhar as coisas, ela não sossega, ela não se desliga daquela ideia. Então, a presença dessas duas coisas é o que caracteriza o TOC ou o transtorno obsessivo compulsivo. O sofrimento gerado por aquelas ideias, o sofrimento gerado por aqueles pensamentos, aquela angústia de imaginar que essas coisas estão acontecendo, faz com que a pessoa emita um comportamento para amenizar, reduzir as ideias ou evitar uma tragédia. Porque muitas pessoas acabam tendo as obsessões, tendo essas ideias em relação a acidente, a contaminação, a sujeira. E isto faz com que a pessoa precise se limpar várias vezes, mas também existe um ritual de limpeza que deve começar do dedinho e terminar no ombro. E ele tem que ser de um movimento circular, sempre à direita. E se ela achar que não fez corretamente, ela tem que reiniciar novamente a fazer toda esta limpeza de forma circular até chegar ao ombro. E isto pode demorar horas, se limpando, ou limpando utensílios de casa, ou até mesmo a casa, ou tendo uma mania específica para travar, fechar a porta, ou com medo
de entrar alguém em casa ou medo de que se acidentará ou que seus entes queridos poderão se acidentar-se. Então, estas manias é o que caracteriza, são rituais, que nós chamamos são ritual, existe um ritual para neutralizar o pensamento, existe um ritual para amenizar aquela dor, existe um ritual para reduzir uma possível tragédia. Então, esta ritualização, junto com a ideia obsessiva que invade, é o que realmente caracteriza o toque. A Nina pergunta, e a organização excessiva pode ser um toque? Toda organização excessiva tem um traço de toque. A organização excessiva, muitas vezes a pessoa acaba separando os objetos, roupas, por cor, por tamanho, do maior para o menor, coloração, todas brancas, amarelas, pretas, juntas, tá? Esta organização muito excessiva pode fazer com que a pessoa demore horas organizando. E o pior, ela pode, de repente, achar que tem algo que, por exemplo, num dia de pressa, ela simplesmente colocou a roupa no armário e precisou sair. E ela não consegue se livrar daquela ideia. Ela não vê a hora de voltar em casa para colocar aquela roupa preta junto com as pretas. Então, a presença disto caracteriza sofrimento. Por que sofrimento? Porque a pessoa não se desliga daquelas ideias. Ela não consegue esquecer aquela ideia porque ficou desorganizado. Então, isto caracteriza um grau um pouco mais exagerado de sofrimento. Agora, a organização que geralmente se faz na sua casa como facilidade, onde a pessoa ela faz para facilitar a vida dela, ela faz porque torna-se mais organizado. E mesmo que um dia, dois, ficar lá desorganizado, a preta junto com a amarela, e passar uma semana, 2 dias, e isso não gera nenhum sofrimento para ela, não gera nenhum problema para ela, tá tudo certo, simplesmente a pressa fez colocar no lugar errado, mas ela tocou o dia dela, trabalhou, fez as coisas que tinha que se fazer, não se importou com aquela desorganização, aí então é algo simplesmente de capricho, de facilidade, que não tem uma característica de toque. A característica do toque é o sofrimento que a pessoa gera se ela não fazer aquilo que a ideia dela está pedindo. Tem que colocar no lugar certo. A preta tem que estar junto com as pretas, não pode ficar junto com as amarelas. Ou porque ela precisa fazer isso, ou porque de repente existe algum conteúdo, tá, de acidente, algum conteúdo que ela imagina que se ela não fizer isso, algo ruim pode acontecer no dia dela ou com algum parente dela. Tá? Então ela acaba criando uma relação que tem pouca probabilidade, é uma superstição, é algo que ela até acredita que não tem fundamento nenhum as ideias dela, que ela até acredita que são as ideias que não têm uma relevância, que é um absurdo as ideias dela, mas ela não consegue deixar a preta junto com a amarela. Ela precisa voltar em casa e organizar, ou ela tem um dia péssimo porque ela só fica pensando nisso. Então, olha o sofrimento. Quando há o sofrimento por causa de uma ideia que está dando uma ordem, um comando para a pessoa de execução e ela não consegue executar e ela sofre por isso, isto é um toque. Tá? Os demais não necessariamente. A tendência de que tem toque, se não tratar, tende a aumentar, sempre piora. Isto é verdade. O toque vai crescendo. Eu sempre vou tendo outras manias, outras ideias que vão aumentando. Então, quando você fala, mas 10 anos demora para uma pessoa buscar ajuda, é porque ficou 10 anos aumentando os seus pensamentos, os seus rituais ao longo do tempo. Então, aquele ritual que era simplesmente um ritual muito simples, né, que ela tinha que pisar com o pé direito,
tá? No meio de todos os quadrados, por exemplo, no meio do piso, tá? Ela tinha que pisar tanto com o direito, por exemplo, no meio do piso. Tinha que ficar sempre no meio, não podia ser no canto. Muitas vezes até voltava para pisar, ou ela organizava demais as coisas. Se vai aumentando, se vai crescendo as manias, se vai crescendo as organizações, se ela começa a perder muitas horas no seu banho, na organização das coisas, se há um descontentamento muito grande nas coisas que ela organiza, ela precisa recomeçar novamente a organizar. E o pai está vendo isso, o pai está analisando isto, né? Cuidado, uma criança de alguns anos aí pode vir a ter um toque. Uma vez eu conheci uma criança que tinha 5 anos e que ela tinha um toque de higiene, de medo de contaminação, ela se lavava muitas vezes, mas daí fomos observando que ela tinha que fazer pisar no meio do quadrilho, ela tinha que fazer as organizações corretas, separar os brinquedos por ordem correta. Era um capricho que aparentemente aos olhos de qualquer pai mostra-se organização, mas se você observasse bem, havia um sofrimento e uma obrigação das coisas acontecerem daquele jeito. Então, quando a pessoa começa a demorar demais para fazer as coisas, quando ela tem o sofrimento por não fazer aquilo que ela está pensando, ou quando aquela pessoa precisa refazer aquilo que fez, cuidado, isso pode ser um toque, tá? Vai aumentando. Agora, alguns comportamentos, né? Algumas perguntas a você. Eu queria perguntar o seguinte: você tem alguma mania? Sim ou não? Segunda pergunta, vamos ver quantos sims você está dando. Ela gera em você, essa sua mania gera em você incômodo, desconforto? Terceira, esta mania faz você perder tempo no seu dia? Quarta, tem pensamentos repetitivos que são sem sentido, mas mesmo sendo sem sentido, sem causalidade, ele não tem tanta relevância, você não consegue se livrar deles, não consegue esquecer eles. E a quinta, esses pensamentos repetitivos que invadem tua cabeça, invadem tua mente, eles causam angústia, sofrimento e prejudicam sua rotina? Se você disse sim a todos esses, ou a maior parte desses, pode ser que tenha aí alguma característica de toque em algum determinado grau de sofrimento. Como eu sempre digo, todos os transtornos de ansiedade têm P, M, G, GG, extra G e tudo mais, tá? Então tudo depende do grau que nós estamos. Tá? O grau de envolvimento que a pessoa está com aquele transtorno. Pode ser que ela esteja em um grau mais elevado e que ela precisa de ajuda. As maiores ideias ruins, desagradáveis, tá? Em relação a si ou a terceiros que invadem a cabeça da pessoa e que a faz emitir os comportamentos compulsivos ou as rituais ou as manias, tá? Geralmente são pensamentos que são ruins, catastróficos e persistentes, tá? E no geral nós temos aí vários, né, exemplos. Por exemplo, pensamentos de verificação, de arrumação, de organização, de higiene. Higiene no sentido de ter que me limpar para não me contaminar. Eu tenho que me limpar, lavar várias vezes a mão, né? Arrumar-se no sentido de ela sempre verificar todos os detalhes na hora que ela se arruma, na hora que ela se veste, ver se não está faltando nenhum detalhe, verificar várias e várias vezes se não está faltando nada, né, em si, naquilo que se vestiu. Há medo da contaminação. Então preciso limpar várias vezes os utensílios domésticos, preciso limpar várias vezes a minha casa, desinfetar a minha mão várias e várias vezes, todas as maçanetas da porta ou do carro. Tá?
medo de acidente a si ou a terceiros. Então a ideia obsessiva, ela invade com o sentido de que vai acontecer algo ruim com alguém. Para não acontecer, para que aquele acidente ou aquela tragédia não ocorra, emite-se um comportamento compulsivo. Por exemplo, alguns religiosos, alguns outros rituais qualquer, por exemplo, bater 3 vezes na mesa, né? Então são rituais que neutralizam aquela ideia ou aquela possibilidade de tragédia, tá certo? A questão é que não é uma vez no dia, são muitas vezes ao longo do dia, tá? E se ela não bater daquele jeito, provocando aquele som, provocando aquela intensidade sonora, ela tem que repetir várias e várias vezes e tentar fazer mais 3 batidas para que possa bater. Aí é que entra a ritualização. Tá? Há um jeito certo, único e certo de se fazer aquele ritual, e se ela desconfiar de que aquilo não foi feito do jeito certo, correto, ela precisa repetir novamente para neutralizar aquela tragédia ou aquela catástrofe. Olha o sofrimento, olha a perda de tempo que a pessoa tem, né? Olha o desgaste, e muitas vezes eu já vi pessoas que deixaram a vida profissional por causa das suas manias. Tá? Que abandonaram suas vidas escolares por causa das suas manias, porque passava a ser insuportável estar no ambiente escolar ou profissional com todas aquelas ritualizações, ela não dava conta de tomar conta dos dois. Então, olha o grau em que chega, já tinha se passado muitos anos, tinha-se vários rituais, tinha-se várias manias, vários pensamentos catastróficos, e a pessoa realmente com prejuízo grande na vida dela, né? Contagem, ter que contar várias e várias vezes as mesmas coisas, guardar objetos sem importância, guardar coisas que deveriam estar no lixo, guardar coisas que deveriam ser descartadas, guardar coisas que deveriam ser recicladas, e ela acaba colecionando estas coisas por uma obrigatoriedade, uma cobrança dela de ter que guardar. Para qual finalidade, nem ela muitas vezes entende qual é. Muitas vezes ela não consegue deixar claro por que ela tem que guardar aquela coisa inútil. Mas ela precisa guardar aquilo. Que se ela joga é pior, ela não consegue... Ela sente-se culpa por ter colocado aquilo no lixo. Então, para não sentir-se culpada, para aquele pensamento não ficar atrapalhando a vida dela, ela retém. E nós já vimos vários e vários casos, né? Que é uma doença muito séria, onde a pessoa precisa estourar a parede da casa e entrar com guindastre para poder tirar todos aqueles lixos que estão guardados dentro da casa. Então, é um transtorno imenso, né? Imagine aí o problema sanitário que tem aquela casa e todo mundo que vive em volta dela. Mas são casos específicos, tem nomes específicos, inclusive, desse tipo de doença, tá? Repetição. Ter que repetir uma frase ou repetir uma fala, repetir uma palavra de tempo em tempo, tá? Ou até mesmo alguns rituais religiosos, tá? Então aí são alguns tipos de manias que ocorrem dentro da pessoa, tá? Geralmente a pessoa que tem toque, ela demora, como eu disse no início, em torno de 10 anos para buscar uma ajuda. Por quê? 1. Ela sabe que o pensamento é absurdo. 2. Ela acredita que esse pensamento absurdo vai sumir com o tempo. 3. Ela acredita que as manias não vão afetar drasticamente a vida delas. E 4. Sente uma vergonha imensa em abrir-se, em falar para o médico ou para alguém sobre as suas rituais, manias e ideias. Tá? O medo do que o outro vai dizer, o medo do que o outro vai falar. Então isto faz com que a doença cresça, evolua, prejudique a vida dela, e a hora que ela chega no consultório nós já temos aquela pessoa totalmente devastada por a doença, com perdas de autoestima, com perda de trabalho, com perda de vida social, com uma ansiedade gigantesca, com medo e uma ansiedade gigantesca dentro da vida dela, com uma alimentação enorme,
muitas vezes sentindo-se a pior pessoa do mundo, porque ela mesma acha um absurdo o que ela está fazendo, mas ela não consegue se livrar disso. A pior sensação que existe para uma pessoa é ela saber que tudo aquilo que ela está fazendo não leva a lugar nenhum, mas ao mesmo tempo ela é obrigada a fazer essas coisas porque ela não consegue se livrar dos pensamentos. Você não faz ideia o quanto é sofrido isto para uma pessoa. Eu já atendi vários casos de toque e dá para ver a angústia que a pessoa sente, porque ela, uma parte da ideia dela sabe que aquilo é um absurdo, mas o medo, por exemplo, da contaminação ou o medo de acontecer algum acidente com terceiros é tão grande que ela precisa ritualizar-se, ela precisa emitir todas as ritualizações para evitar todos esses males que poderão acontecer, mesmo sabendo que a probabilidade disso acontecer é baixa. Olha o sofrimento. Então, há muitas pessoas que sofrem, talvez não seja o caso de vocês, mas tem muitas pessoas que nunca ouviu falar de toque e que poderia se beneficiar com o nosso encontro de hoje, com essa nossa palestra. Por isso que eu peço para que você divulgue depois esse nosso vídeo, para que outras pessoas possam se identificar, conhecer e tratar a tempo. Não somente a si, mas também observando o comportamento de filhos, porque muitas crianças apresentam toque e a gente nem percebe. Tá? Geralmente quando tem essas organizações ou algum tipo de mania ou algum tipo de ritualização, andar, piscar, né? Escrever, tem que escrever sempre de um determinado jeito. Essas ritualizações, essas manias que num primeiro momento o pai acha que é uma coisa de esquisitice, é uma coisa, meu filho tem uma coisa meio esquisita, meu filho tem uma mania meio estranha, que ele acha que com o tempo vai passar, que a idade vai sumir, mas que não some, só piora. Se você começar a observar bem, vai progredindo. Vá conversar na escola, verifica se essas manias acontecem na escola, verifica se essas manias acontecem em outros ambientes, se acontece, vê se a avó observa isso, vê se a tia está observando a mesma coisa, vê se todo mundo concorda que tem alguma coisa estranha, e aí é mais fácil de você buscar uma ajuda para poder tratar dele a tempo, para que ele não tenha prejuízos e não venha a ter aí limitações e até mesmo passar por situações constrangedoras na escola, porque a gente sabe que criançada, uma com a outra tira sarro, brinca, e aí piora, a pessoa sente com mais vergonha e acaba fugindo da escola ou tendo prejuízos escolares, porque vira o centro das atenções, né? Então, nós temos que também evitar isto para que elas possam ter uma boa qualidade de vida e ter uma vida um pouco melhor. Visto que o que mais faz com que as pessoas não busquem o tratamento é a falta de conhecimento e informação. E é por isso que eu quero ajudar você, está trazendo esse conteúdo hoje para que você conheça e divulgue e compartilhe, para que outras pessoas possam ser atendidas e beneficiadas com esta informação. Algumas personalidades, o jeitão de ser da pessoa, né? Será que o jeitão de ser da pessoa, a personalidade, qual é o jeitão de ser, a personalidade que mais tende a ter o transtorno obsessivo compulsivo? Ou é um alvo fácil para se desenvolver os transtornos obsessivo compulsivo? Bom, como eu disse, aproximadamente 4% da população sofre de toque. Aproximadamente o toque aparece na vida da pessoa entre os 20 e 25 anos. Tende a ser um pouco mais de mulheres comparado com homens. São pessoas que geralmente são um pouco mais ansiosas, perfeccionistas, tá? Extremamente responsáveis, com um senso de dever muito grande. Tá? Querem tudo do seu jeito, tudo sob seu controle. Então, este tipo de personalidade, esse tipo de jeito de ser, pode fazer com que a pessoa tende a ter
mais probabilidade em desenvolver as obsessões, principalmente as obsessões, e em alguns casos acabam também entrando com as compulsões e aí se fecha o quadro do toque. Lembrando que em muitos casos apenas a pessoa fica nas obsessões, nas obrigatoriedades, e as ritualizações são menores, mas uma cobrança muito grande, um pensamento invasivo que entra e ela não consegue se livrar dele, um pensamento qualquer, até absurdo, ou um pensamento de repente que não tem uma relevância tão grande, apesar dela saber disso, é um pensamento. Muitas vezes não existe um ritual, mas existe uma ideia que não sai da cabeça dela dia após dia, que a deixa com medo, ansiosa, tensa, que a faz evitar, fugir de situações por causa destas ideias. Então isso caracteriza um tipo também de toque, né? Onde tem uma prevalência de pensamentos maior do que as compulsões, tá? Do que as manias, do que os rituais, tá? Mas está também dentro das classificações de transtorno obsessivo compulsivo. Deixe aí sua pergunta, deixe as suas questões para que a gente possa respondê-las, explicar, e se você se identificou com algumas das nossas desses sintomas, né? Se você se identificou, se você percebeu que isso é presente na sua vida e não conseguiu entender alguma coisa, por favor, estamos aqui à sua disposição para tirar suas dúvidas. Deixe sua pergunta, tanto em box ou aí em público, para que nós possamos respondê-las. E peço a você, compartilhe esse vídeo, faça com que seus amigos, sua rede de contatos possa ter acesso a esse conteúdo e também se beneficiar rapidamente, para que no menor tempo possível ele venha a compreender e, acima de tudo, buscar ajuda. Desejo a você uma excelente semana, desejo a você uma excelente noite, que você tenha possibilidades de descansar e estar preparado para amanhã. Uma pergunta que fizeram, eu não sei onde está, mas está por aqui, não estou encontrando. Olha lá quem está aqui, vamos ver quem está aqui hoje. A Nina tá, a Justina tá, tudo bom, Justina? Laí, né, Maristela, não estou vendo outras pessoas aqui, mas uma pergunta que me fizeram, mas eu não consegui, não estou localizando aqui. E o tratamento, né? Como que trata o toque? Primeiro, conhecimento. Segundo, há uma obrigatoriedade de você buscar um profissional da área da saúde, seja psicólogo, seja médico. Dependendo do caso, há uma necessidade de medicação para poder controlar um pouco mais a ansiedade daquela pessoa, e há uma necessidade de um tratamento psicológico, né? Principalmente com a linha terapia cognitiva comportamental, que é um pouco mais técnica e um pouco mais prática e objetiva, para que a pessoa possa ser treinada e ensinada a lidar com seus pensamentos e reduzir as suas compulsões, tá certo? Então, em alguns casos, apenas a terapia, o treino, né, cognitivo e o treino comportamental faz com que a pessoa reduza todos os toques. Porém, em alguns casos, dependendo da intensidade, lembra do PMGGG, dependendo da intensidade desse transtorno na vida dela e do comprometimento desse transtorno na vida dela, há uma obrigatoriedade de entrar também com a medicação, tá? Então, apenas aí esclarecendo, lembre-se, tudo na vida há possibilidades de nós tratarmos. Basta você buscar profissionais que entendam, saibam e que possam fazer o trabalho correto com você. Desejo a você uma excelente semana. Conto com você semana que vem às 9 horas no nosso encontro com o seu bem-estar. E compartilhe agora esse vídeo para que outras pessoas possam também conhecer e saber um pouco mais sobre o que é o toque. Um grande abraço, sucesso, até segunda às 21 horas. Obrigado.